Hoje nós vamos falar sobre a curva dos futuros. Você sabe o que isso significa, quais os tipos de curva e o que cada tipo diz para a gente que o mercado está enxergando? Então fica aqui na sequência e nós já vamos descobrir isso aí. Então vamos lá. É muito comum o pessoal perguntar quanto está o milho na bolsa? A gente fala, depende, qual milho? Qual contrato, né? Então a gente tem outros vídeos falando sobre vencimentos, né? O milho é o código CCM. Então, por exemplo, CCMU 24 tá R$ 61. O CCMX, que é o seguinte, 24, já tá lá R$ 64. O CCMF 25 já vai estar R$ 68. Não é exatamente, aproximadamente, viu? Mais ou menos isso aqui. O CCMH, que é o março 25, ele já vai estar R$ 70. E o CCMK 25 está R$ 69. Então, quando a gente pergunta qual o preço do milho, a gente tem que saber qual contrato. Porque as commodities futuras, por que ela é futura? Porque você está falando especificamente do milho para um vencimento. Então, por que é o milho futuro? Porque é o milho setembro. Quando chegar em setembro, esse contrato vence e deixa de existir, ele vira só histórico. E depois vai ter o setembro do outro ano. Né? E depois vai ter o novembro, que é o contrato seguinte. Então, hoje o contrato vigente é o setembro. Ele vai vencer no meio de setembro, normalmente ali pelo dia 15, né? Se for feriado, joga um dia para frente, enfim. Então, a gente sabe que tem vários contratos e vários preços, né? Então, e como que é essa curva? O que é a curva de futuros? A curva é se a gente jogar em um gráfico esses valores aqui, se a gente jogar num gráfico, como que fica o desenho dele. Então, por exemplo, se a gente for ter aqui o 61 no U, a gente vai ter o 64 no X, depois a gente vai ter o 68 no F, o 70 no H e o 69 no K25. Então a gente tem, se ligar esses pontos aqui, forma, de certa forma, uma curva, né? Então, quais tipos de curvas, né? Então a gente vai ter a curva para cima, de lado ou para baixo. Quando a curva está acima, está para cima, o que isso significa? Aqui tem o tempo, né? Tempo e a cotação. Aqui, Tzinho do tempo e aqui o P do preço, certo? Quando a curva está assim, ascendente, o que a gente diz? Que a curva está em carrego, no inglês carry. Porque os mais curtos estão mais baratos que os mais longos, ou os mais longos estão mais caros que os mais curtos, né? E o que isso normalmente indica pra gente? Bom, hoje aqui eu tenho uma oferta boa, no 61, opa. Aqui no 61 eu tenho uma oferta boa, por quê? Setembro, colheita, tá aí, o milho tá entrando, tal. Depois de novembro, já não vai ter colheita, já vai ter passado a colheita. Quem vendeu precisava liberar espaço, precisava pagar a conta, já vendeu. E aí depois o pessoal para vender lá para frente quer um preço melhor, né? Nem sempre, mas às vezes também entra em consideração os juros do período, né? Bom, se eu tenho 2 meses de diferença, quanto que tá 2 meses de juros, mais 2 meses para eu carregar esse produto, pagando a armazenagem e a quebra técnica, descontando a quebra técnica, né? Então você tira o custo da oportunidade do dinheiro mais o custo de carrego desse produto, a gente tem uma ideia de quanto deveria valer, se fosse pensar em preço justo. Mas a oferta e demanda ela não é assim, não é só juros. Então oscila. Uma hora o F aqui, o F para o H estavam R$ 4 de diferença até esses dias, agora estão 2. Então o mercado enxergava que a alta de um mês para o outro ia ser de R$ 4, que é mais do que o juro de custo de carrego, hoje já está mais para o 2. Então a curva altera ao longo do tempo. Né? Então se a curva do milho hoje está assim, não vai estar assim para sempre, daqui a pouco muda. Né? Então quando a curva está ascendente, em carrego, em carry, a gente entende que hoje a oferta está mais abundante, amanhã vai ter cada vez menos oferta. Até quando? Até depois aqui
maio e depois o julho ou setembro 25, já vão estar lá nos 65. Então, opa, 65. Então, o que o mercado está dizendo? Colheu agora, tendência de alta ao longo dos meses para os contratos de milho, para o milho físico, né? Ou seja, os contratos futuros estão precificando que lá na frente o físico vai estar mais alto, e depois queda de novo quando? Quando entrar a nova colheita. Né? Então, se a gente fosse imaginar, normalmente teria julho, setembro, colhe, vai subindo, subindo, subindo. Aí depois chega julho, setembro, colhe, vai subindo, vai subindo. Julho, setembro, colhe, vai subindo, vai subindo. Essa é a sazonalidade, né? Isso aqui não é uma regra, não vai ser sempre assim certinho. O preço vai e volta no mesmo preço, na mesma época, no mesmo momento, né? Mas é uma ideia de que se continuar a demanda igual tá e a oferta igual tá, com todas as condições iguais, o mercado teria essa relação de preços. Tá entrando a colheita, cai o preço. Depois vai subindo, vai subindo, vai subindo. Cai quando? Quando entrar a colheita de novo. E assim vai, né? Mas de um ano para o outro dá uma quebra. A gente fecha um acordo de comercialização com outro país que aumenta a demanda externa sobre o nosso produto. A gente tem usinas de etanol de milho sendo abertas a todo momento no Brasil nos últimos anos. Então a gente tem um consumo interno maior, a gente pode aumentar a nossa exportação de carnes, que vai demandar mais milho para consumo interno. Então a produção e a demanda, a oferta e a demanda, elas vão oscilando. Né? Por isso que não é essa regrinha assim, mas normalmente a gente tende a enxergar mais assim. E se por acaso eu tiver esse segundo cenário, em que ao longo do tempo os preços não se alteram, a gente chama isso aqui de curva flat ou achatada. Vamos botar o português correto aqui. Carrego. Achatada. E flat significa, traduzido como achatado, e carry é como carregar, então é o carrego, né? Então se a curva está flat, significa que a gente vai olhar o milho setembro 61, o novembro 61 e uns quebrados, o janeiro 61 e um quebradinho, o março 60 alto, 60 e 90, por exemplo. Então, não necessariamente no mesmo preço, mas muito próximo, né, com pouca diferença. Aqui um vai ser 61 e 10, o outro vai ser 61 e 40, depois vai ter um de 60 e 70 e tal. Então, o mercado aqui estaria com a curva achatada, que a gente chama de flat. E o que isso sinaliza para a gente? Uma indefinição. O mercado não sabe se hoje está barato e amanhã vai estar mais ainda, ou se hoje está barato e amanhã vai estar caro. O mercado não está com essa definição. Por quê? Tem que definir área de plantio em algum lugar, tem que definir nível de tecnologia, tem que rodar, chegar mais próximos para rodar melhores mapas de previsão climática, para ver se tem uma expectativa positiva ou negativa com a produção, né? Tem que olhar como que tá os balanços de oferta e demanda de todas as regiões compradoras, consumidoras, né? Seja interno ou externo. Então, acontece isso até pouco tempo atrás, né? Poucos meses atrás, a curva da soja estava assim. Vários contratos em sequência, quase todos no mesmo preço. E aí depois, recentemente, começou a cair. O que aconteceu? Os longos caíram mais. Então a curva entrou nesse terceiro cenário aqui, onde ao longo do tempo os mais curtos são mais baratos. Então vamos dizer que se o milho tivesse 61 hoje, o próximo a 59, depois a 57, depois a 53 e 51, vamos dizer. Então, o que essa curva nos diz? Hoje, a oferta está apertada, ou a demanda está grande. Mas amanhã, a gente espera uma queda nos preços. Por quê? Provavelmente, quem já comprou não vai precisar comprar mais, mas normalmente é a entrada da colheita, né? Seja da colheita americana ou da colheita do Brasil, varia muito, né? Então, quando a curva está assim, a gente chama de invertida. No inglês é back alguma coisa. Né? Então, nesses três cenários, a curva dos futuros, ela oscila muito, né, diariamente. Tem um momento que você vai ver, tá no começo de 2024, a gente via que a cada contrato, de um para o outro, eram 2 meses e estava todos R$3 ou R$4 mais caros. Então o mercado estava em um carrego muito forte.
Tava uma curva muito ascendente, né? Por quê? Tava muito inclinado, muito inclinado. Por quê? Se esperava uma demanda forte com menos oferta de produto. Então, a cada mês ia ficar mais caro. Chegou num dado momento que o que aconteceu? Os mais longos começaram a cair mais do que os mais curtos, né? Poderia ser também, os mais curtos subiram menos, subiram mais do que os mais longos. Então, a curva que estava inclinada assim, ela foi ficando achatada, né? E depois, por exemplo, chegou aqui no mês de janeiro, por exemplo, chegou lá, o milho normalmente tem essa sazonalidade, né? Ele vai ali dezembro, janeiro faz as máximas, daqui a pouco a curva inverte. E aí o mercado já espera queda, né? Uma curva mais invertida, né? Então é interessante a gente estar de olho nesses cenários, nos tipos de curva, porque essa distorção do preço ao longo do tempo é oportunidade, né? Se a curva tiver em um carrego forte, o que eu posso fazer? Eu posso vir e comprar uma put aqui lá na frente. Put que é o nosso seguro de baixa. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu estou vendo que o mercado projeta uma alta forte lá para frente, isso não significa que essa alta vai acontecer. Eu posso capturar essa alta. Porque se hoje está 61 e amanhã lá está 70, eu vou vir aqui, vou comprar uma put no 68, comprar um seguro de baixa no 68, e se cair abaixo de 68 eu recebo. Então veja que nesse ao longo do tempo aqui, se a gente for pensar lá no março, a gente tem R$ 9 de alta. Então, desses R$ 9 aqui, cabe lá, vou pegar lá, pagar uns R$ 4 em um seguro de baixa no 68. Ou seja, caiu do 68, eu passo a receber. Caiu os meus 4 abaixo do 68, do 64, daqui para baixo é limpo meu. Então, se eu tenho 61 hoje, eu consigo ir lá em março e garantir um 61, 64, certo? R$ 3 a mais garantido. Né? Se cair, eu tenho o 64 garantido. E se subir, se o milho for a 90, eu vou participar dessa alta, né? Do 61 que eu tenho hoje foi para 90, e aí eu só tiro os 4 que eu paguei no seguro. Né? Então, quando a curva está com carrego forte, é uma boa hora para a gente fazer seguros de baixa, pensando do lado do produtor. Do lado do consumidor, ele pode tentar comprar o máximo de produto físico hoje para formar o estoque dele ou fazer contratos a termo para receber lá na frente. E ele também compra um seguro de baixa lá na frente. Por quê? Se ele comprar hoje a 64 lá para frente, que seja, e aí depois chegou a alta, não veio, caiu. E aí tá todo mundo, o mercado, trabalhando com 60. Então, esse consumidor de milho, ele trabalhou com um preço de 64, né? Agora, se ele fosse lá e comprasse o seguro de baixa na bolsa, esse 64 depois está a 60, ele vai receber os 4 de volta. Então ele protege a margem dele, né? Então a curva está aí para todo mundo, né? Quando a curva está achatada, a gente tem pouco a se fazer, né? Fica mais difícil de tirar operações, mas acontece também e tem momentos que tem que se proteger, porque tem uma grande incerteza, tem que definir, tem que travar custos, e a gente tem que usar a curva do jeito que ela tá, né? Mas a gente sempre fica de olho para quando a curva fica desse jeito ou do invertida, para a gente chamar para atenção para vir fazer alguma operação, né? E se a curva está invertida, o que eu posso fazer como agricultor? Eu vendo hoje a 61 e vou lá no mês da frente, está 53, e vou comprar uma call, que é um seguro de alta. Eu vou lá. Por quê? Eu tenho todo esse tempo aqui a passar e eu consigo comprar um seguro de alta aqui no 55, vou pagar lá uns 4, então eu vou ter lá uns R$ 59. Então eu garanto que se voltar no preço de hoje lá na frente, eu ainda tiro mais 2. Então eu vendia 61 hoje, peguei mais 2 disso, já deu 63, e se eu não tiver conta para pagar, eu aplico esse dinheiro em juros e cada mês vai me render quase uns 60 centavos, né? Então pensa, a gente está falando de 6, de 8 meses, né? Tem um bom rendimento de juros para receber. Então a curva invertida, ela chama atenção para você vende hoje e faz o que a gente chama de uma rolagem para a bolsa. Você recompra na bolsa, seja via seguros, seja via contratos futuros, que aí são mais arriscados, né? Então, o assunto de hoje é esse. Acompanhe sempre as nossas redes sociais aí, deixa um like, compartilha diariamente vídeos do Rodrigo e do Robson, análises, né? Visões de mercado, né? Não são análises. E estamos sempre à disposição aí para atender o cliente amigo, quem quiser saber mais, entre nas nossas redes aí, o nosso site, e faça contato que a gente chama, entende o seu caso e a gente traça estratégias
e busca pontos de entrada, né? Então a gente trabalha com um trabalho bem personalizado, não tem regra geral, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Cada um tem uma situação, cada um está com uma condição financeira, uma condição de estoque, de uma área de produção, tem uma produtividade por regiões e tal. Tem muita coisa aí para a gente estudar para poder definir um plano de ação, né? Então, precisando da gente, só contar, só fazer contato lá que estamos sempre à disposição. Abraço.